CONSAD era uma associação civil composta por 2/3 a sociedade civil e 1/3 o poder público. Ele era uma estratégia desenvolvida pelo Ministério no sentido de fazer uma articulação territorial, né, envolvendo sociedade civil e atores públicos, elaborando um plano estratégico de geração de trabalho e renda, né? Então, por isso, pegava regiões e áreas deprimidas socialmente. Ele foi uma das primeiras tentativas de governança territorial, de pensar ações para o território e não isoladas, cada município pensar no seu município. Em Santa Catarina, a região escolhida para a implementação do CONSAD foi a região do extremo oeste catarinense. A implementação do CONSAD no extremo oeste, né, se deu através da contratação de uma entidade do terceiro setor, no caso foi o SEADES, né. Nós tivemos 3 fases bem definidas, né, que é a primeira fase da mobilização e sensibilização, a fase de implementação e a terceira e última fase denominada fase de consolidação do consórcio. A primeira fase, a fase da mobilização, nós elaboramos uma estratégia metodológica que foi visita a várias organizações que estavam no território, naquela região lá. Posteriormente a isso, se fez todo um processo de visita aos 19 municípios que compunham o CONSAD, e nesses momentos de visita nós chamávamos tanto o poder público do município como a sociedade civil. E no segundo momento se fez as agendas setorizadas dentro da região, onde se faziam reuniões em determinados setores, né, e a elaboração de diagnósticos. Esses diagnósticos eram participativos, né, e era nesse momento que se definia os representantes para estarem compondo o fórum do CONSAD, né. Essas pessoas, na fase de implementação, elas estariam também elaborando, ajudando a compor o plano de desenvolvimento do CONSAD. A terceira fase, chamada fase da consolidação, é a fase que se escolhe, né, se faz todo um processo de revisão da elaboração do plano, e se escolhe também a coordenação, e juridicamente se faz todo o trabalho da questão estatutária do próprio CONSAD. E nesse processo participativo se envolveram indiretamente e diretamente 114 pessoas. E dessas 114 pessoas estavam relacionadas a 42 entidades, seja da organizações da sociedade civil ou do poder público do território do extremo oeste. Diagnóstico do qual surgiu o plano do CONSAD, nós tínhamos identificado 5 eixos de atuação. O primeiro eixo do CONSAD foi a questão da segurança alimentar, né? Ela foi amplamente discutida, trabalhada, né? Nesse eixo teve assim a participação muito grande da sociedade civil, né? O pessoal do campo foi muito importante,
quando se discute segurança alimentar, né, a questão do alimento, né, e ali entra a questão também das hortas comunitárias, né, que foi uma coisa que a gente procurou justamente trabalhar. O segundo eixo de temático de ação do CONSAD é o eixo da organização social. Nesse eixo, então, o CONSAD desenvolveu várias atividades e várias parcerias, né? Uma delas foi uma parceria que o CONSAD fez com o Instituto SEADS e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde o SEADS tinha, então, um projeto financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, pelo MDA, que tinha, por sua vez, ações para serem desenvolvidas na área de formação em cooperativismo, levando em consideração que aqui no Extremo Oeste nós temos praticamente uma cooperativa em cada município. Dessa forma, essas cooperativas, elas estão algumas organizadas há mais tempo, outras são mais recentes, mas essas cooperativas têm uma necessidade de formação, ou tinham uma necessidade de formação. O processo foi dividido em 5 etapas, né? Uma delas, mais geral, discutindo conceitos do cooperativismo, da economia solidária, o cooperativismo solidário, pensando em construir um processo de cooperativismo diferente do cooperativismo tradicional. Uma segunda etapa, então, foi o processo de planejamento dessas cooperativas, ou seja, fazer um planejamento estratégico para a vida dessas cooperativas. A terceira etapa, então, foi um processo de discussão da organização da produção das cooperativas e dos seus agricultores familiares e também da economia solidária para o processo da comercialização. O quarto eixo, então, foi um processo de formação em contabilidade e jurídica também e da parte financeira, pensando em estruturar essas cooperativas que são praticamente formadas por agricultores familiares e dar condições para esses agricultores deles mesmos administrarem a sua cooperativa. E o quinto eixo, então, foi construir com essas cooperativas uma estratégia de cooperação aqui para o Extremo Oeste, uma estratégia que desse um diferencial para a região, né? E essa estratégia, então, a partir de vários encontros, discutindo experiências de outras regiões, conhecendo outras experiências do cooperativismo, as cooperativas aqui do Extremo Oeste definiram por criar um Conselho Regional de Cooperação. O Conselho Regional de Cooperação, então, visa organizar os empreendimentos da agricultura familiar e da economia solidária. Esse conselho abrange hoje toda a região da Amiosc, que compreende os 9 municípios do território do Extremo Oeste catarinense, que atualmente é constituído por 12 cooperativas na agricultura familiar e economia solidária. A economia solidária tem sido um dos grandes focos do trabalho do CONSAD. A economia solidária é um jeito diferente de produzir, de vender, de comercializar seus produtos e serviços, baseado nos princípios da autogestão, da cooperação, da solidariedade e da sustentabilidade. Quando se iniciou o processo de instalação do CONSAD, se levantou no terceiro eixo a questão da geração de trabalho e renda. Nessas linhas, o CONSAD ajudou a questão dos projetos em relação ao PA, Programa de Aquisição de Alimentos, em que ele consistia em assessorar as agroindústrias, as associações e as mesmas cooperativas a elaboração desses projetos, a parte de prestação de contas e os encaminhamentos e avaliação junto à Conab para que esses projetos fossem contratados. O projeto permitia a compra direta dos agricultores e a doação direta a entidades e a pessoas beneficiadas. Também trabalhamos na questão da comercialização de produtos da agricultura familiar e da economia solidária. Nessa linha, a Base Serviço tem colaborado e tem ajudado os agricultores a buscarem um comércio para os seus produtos, além da região do Extremo Oeste ou além do município. Um dos eixos importantes que o CONSAD trabalhou aqui na nossa região foi relacionado ao meio ambiente. Foram várias oficinas que foram realizadas aqui na nossa região com o objetivo de sensibilizar o poder público dos municípios que pertencem ao CONSAD para que eles mobilizassem a população para que implantassem as Agendas 21 nos municípios. Foi uma ação importante que foi desenvolvida na época e que teve a possibilidade de
sensibilizar as lideranças da sociedade civil e do poder público dos municípios que pertencem ao CONSAD. A gente teve o projeto de capacitação de agentes de segurança alimentar. Esse projeto ele tinha como grande objetivo capacitar as manipuladoras de alimentos das escolas e outras lideranças de organizações que recebiam produtos do Programa de Aquisição de Alimentos, para que elas realmente valorizassem os produtos que a gente tem aqui no território. E quando eu falo que ele é um eixo transversal, é que junto com esse projeto vinha também toda a questão de que os agricultores poderiam estar entregando esses produtos para a merenda escolar, para as organizações, e automaticamente geraria renda e seria uma possibilidade dos agricultores permanecerem no campo. A nova estrutura do CONSAD Extremo-Oeste passa com essa figura pública ser a Assembleia Geral dos Prefeitos, a diretoria dos prefeitos, um Conselho Fiscal de Prefeitos, um serviço de contabilidade e constitui-se de 2 conselhos da participação da sociedade civil. A sociedade civil participará do Conselho Consultivo do Colegiado Territorial, que por sua vez câmaras temáticas. Câmara temática da educação, sociocultural, do meio ambiente, da geração de trabalho e renda e a Câmara temática de assistência técnica. Por sua vez, o vínculo do serviço do SUASA, o Conselho passa a ser o Conselho Consultivo de Sanidade Agropecuária, tendo então as suas estruturas, as diretorias do Serviço de Inspeção de origem animal e de origem vegetal. Portanto, essas estruturas é que garantem de fato com que a sociedade civil venha discutir as suas necessidades e fazer com que os seus prefeitos homologuem a decisão desses respectivos conselhos. Os municípios que participam do consórcio CONSAD do Extremo-Oeste Catarinense são os municípios de Dionísio Cerqueira, Palma-Sola, Anchieta, Guarujá do Sul, Princesa, São José do Cedro, Guaraciaba, Paraíso, Barra Bonita, São Miguel do Oeste, Bandeirantes, Belmonte, Descanso, Santa Helena, Tunápolis, Itapiranga, São João do Oeste, Iporã do Oeste e Mondaí. A missão do CONSAD é articular as ações socioeconômicas, sejam na busca de projetos de desenvolvimento local, assim para que pudesse dar respostas às demandas da agricultura familiar através de ações de desenvolvimento do cooperativismo, fazendo com que as ações de serviço de inspeção venham dar complementaridade às necessidades da comercialização da agricultura familiar. Enfrentando uma série de problemas, as quais geravam enormes dificuldades para a execução dos convênios a qual ele vinha articulando com os municípios e com o Estado. Em virtude dessas dificuldades, procurou encontrar com o debate da sociedade civil, com o amparo já de legislação própria, a qual possibilita criar consórcios intermunicipais da característica pública ou outros,
E através desta possibilidade da Lei 11.110 e o Decreto 6.017, passou por um debate de discussões e que a sociedade civil passou a entender, o consórcio, tendo esse formato jurídico, ter a capacidade de contratar e gerenciar projetos para o desenvolvimento do extremo oeste catarinense. Foi preciso a criação de uma estrutura que pudesse abrigar o SUASA, a fim de que esse serviço fosse disponibilizado às pessoas para que se pudesse comercializar os produtos no mercado mais amplo, que é o território nacional. Através do CONSAD, propiciado ou criado a necessidade de ampliar essa demanda, fortalecer as pequenas iniciativas, especialmente as agroindústrias, em poder se expandir, em ter um amparo legal, um serviço de inspeção, um acompanhamento técnico, para que essas atividades se fortalecessem e tivessem inclusive uma expectativa de crescimento. E o programa vinha justamente nessa ideia de que um produto que tem possibilidades e condições de ser comercializado dentro do seu próprio município, ele também pode ultrapassar as fronteiras e ir para outros municípios, outras regiões e até mesmo outros estados. O SUASA, o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, ele foi concebido pelo Ministério da Agricultura com o objetivo de harmonizar os procedimentos na inspeção sanitária no país, no sentido de fazer com que os serviços de inspeção municipais tivessem um padrão de equivalência ao serviço que é desenvolvido pelo Ministério da Agricultura nas unidades do Serviço Federal. A partir do momento que o consórcio ele é integrante desse sistema, ele passa a ter poderes para indicar indústrias para também serem habilitadas nesse sistema. Isso significa o quê? Que indústrias que anteriormente tinham serviço de inspeção municipal e poderiam comercializar somente seus produtos na área do território municipal, elas podem agora, a partir da liberação no SISBPOA, comercializar todos os seus produtos no território nacional. O Programa de Boas Práticas de Fabricação, ele objetiva padronizar os procedimentos executados na indústria, fazer com que os profissionais que trabalham tenham procedimentos de elaboração próprios e que garantam a inocuidade desses produtos, garantam, em última instância, a segurança alimentar. O PPHO é outro programa desenvolvido e implantado pelo consórcio. Ele objetiva padronizar os procedimentos de higienização das operações, tanto de higiene de equipamentos quanto de utensílios utilizados pelos manipuladores, para não oferecer risco de contaminação cruzada durante o processo de manipulação. O Programa de Educação Sanitária e Ambiental, ele tem a finalidade de sensibilizar a comunidade geral acerca das questões sanitárias que envolvem o consumo de produtos de origem animal. Esse trabalho é realizado nas escolas, junto aos alunos, nas mídias impressas e rádios, no sentido de sensibilizar, de multiplicar a ideia de que só se consuma produto que tiver um rigoroso controle dos seus processos. O cronograma de análises laboratoriais ele foi desenvolvido para a gente analisando de acordo com o risco que cada produto pode acarretar ao consumidor final. O Programa de Combate ao Abate Clandestino é um programa que o consórcio desenvolve no sentido de coibir ações de abate clandestino e comercializações de produtos sem origem e que não estejam em conformidade com as práticas sanitárias preconizadas pelas legislações específicas. A rastreabilidade dos produtos nas agroindústrias inspecionadas pelo consórcio, ela é feita a partir dos registros que os produtores mesmo eles adquiriram o costume de fazer. Ou seja, o produtor recebe a matéria-prima, ele registra a origem dessa matéria-prima, ele registra o produto que foi feito a partir dessa matéria-prima, o número a identificação desse produto e para onde também ele está sendo comercializado.
mudanças que tivemos com a implantação do SUASA foram muitas, e entre elas a forma de produção e também a segurança do produto. Através das análises, nós garantimos um bom produto e também temos segurança para entregá-los às escolas, mercados, em outros municípios também. Com o SUASA, hoje conseguimos manter o controle do produto que antes não tínhamos e, consequentemente, manter uma firmeza de mercado. Podendo assim nós garantirmos um produto de ótima qualidade para nossos consumidores. Então, com o SUASA nós tivemos a possibilidade de comercialização dos nossos produtos a nível nacional, né? E melhorou também a implantação dos controles internos de produção, de qualidade, que um dos objetivos que nos proporcionou o SUASA também foi a mantença da característica de um produto oriundo da agricultura familiar, mantendo assim, com todos esses controles, a qualidade. Com certeza a procura do nosso produto é bem maior, devido ao reconhecimento pelo Serviço Brasileiro de Inspeção. Quando o consumidor ficou sabendo da liberação para o SUASA, começou a procurar os nossos produtos. Decorridos já 60 dias após a certificação do Serviço de Inspeção do SUASA, a empresa já teve um incremento nas vendas em torno de 25%. O CONSAD trouxe várias melhorias para todos os municípios do extremo oeste de Santa Catarina. Entre estas eu quero destacar a melhoria que nós tivemos na comercialização dos produtos da agricultura familiar. As melhorias, as contribuições para esta região, principalmente para os agricultores familiares, foi de fundamental importância. Tem assim contribuído muito para o avanço e a criação, inclusive, de uma nova autoestima, uma nova expectativa, principalmente para os filhos agricultores que até então não tinham muitos incentivos para permanecer e acreditar na atividade. Esse salto de qualidade faz com que se identifique de fato no extremo oeste um povo trabalhador, caracterizado predominantemente pela agricultura familiar, com uma centena de empreendimentos de origem animal e de origem vegetal. E após o reconhecimento de sermos o primeiro consórcio a nível de país a sermos reconhecidos para podermos efetuar os serviços de inspeção através do SUASA, nós queremos estar oportunizando esse serviço a outros municípios, mas também vamos estar muito atentos, procurando novos convênios. E a nossa grande expectativa, que nós conseguimos realizar até hoje e vamos realizar muito mais, é a questão da comercialização dos produtos em outros municípios, em escolas e com muita segurança de um bom produto e dentro dos padrões exigidos. Hoje podemos comercializar os nossos produtos em outros estados, queremos ampliar a produção, fazendo com que a indústria se torne mais viável, sempre mantendo a qualidade dos nossos produtos. Avançar novos mercados e vender para todo o Brasil.